Beleza. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma palestra no Jeff. Hoje o Leozinho vai apresentar para a gente sistemas distribuídos e DDD. Leonardo Barreiros, também conhecido como Leozinho. Pode se apresentar aí e manda bala, Léo. Leonardo Barreiros foi um apelido que meus pais me deram, mas a maioria das pessoas me conhece como Leozinho mesmo. O vulgo Leonardo Barreiros. Exatamente. Então, antes de começar a apresentação, eu queria agradecer a todos que estão aqui, disponibilizando seu tempo para poder assistir tanto a essa palestra quanto a esse evento do Jeff, que eu acho que é uma iniciativa fantástica. Então, agradecer aí os organizadores pelo esforço que têm feito. E bora lá falar. Como o Caína mencionou, eu sou o Leonardo, já trabalho aí com sistemas de back-end, desenvolvimento C# há mais de 10 anos. E no meu tempo livre, o que eu gosto de fazer é ficar em casa jogando videogame ou sair com a minha filhada. Então, basicamente, esse é o Leozinho, a simplicidade toda que vocês estão vendo aí. Então, bora lá conversar sobre os temas que a gente vai ver hoje. Cadê aqui que avança? Aqui. Temas abordados hoje. O que nós vamos conversar? Vamos conversar, fazer uma breve introdução sobre o que são sistemas distribuídos. Vamos tentar entender alguns tipos de sistemas que existem, quais que a gente está inserido no nosso dia a dia e que tipos de desafios alguns desses sistemas apresentam. Nós vamos falar também sobre um pouco de comunicação em eventos, que é um assunto relevante. E, por último, vamos falar sobre DDD e modelagem estratégica, porque o DDD também tem uma relação muito relevante com comunicação. Então, bora lá. Acho que o primeiro ponto é entender o que é um sistema distribuído de fato. Aí eu peguei uma definição que sistemas distribuídos são dispositivos ou recursos conectados em rede colaborando para atingir um objetivo em comum. Ou seja, basicamente todos os sistemas hoje são sistemas distribuídos. Não tem um sistema que não esteja conectado em rede hoje e que não tenha suas funcionalidades distribuídas em diversos computadores, nós de uma rede, enfim. Porque para quem está construindo o sistema, ele tem uma aparência de ser um sistema único, mas por trás ele tem diversos outros pontos que estão colaborando tanto para fazer algum processamento, para oferecer alguma funcionalidade para o seu cliente. E sistemas distribuídos também é uma disciplina, uma disciplina que envolve, que é uma união de sistemas operacionais e redes de computadores. Ao final desses slides, eu deixei como referência vários links de palestras do YouTube que vocês podem consultar, aulas gratuitas sobre sistemas distribuídos, que eu achei bem interessante. E como é uma disciplina tão extensa, vale a pena a gente entender que são diversos tipos de sistemas que existem, tipos de sistemas distribuídos, e tentar entender quais são aqueles que estão mais comuns no nosso dia a dia. Então, eu consegui pensar em três que são bem comuns no nosso dia a dia, que é a computação em cluster, que é a característica de você unir diversas máquinas com configurações semelhantes, onde uma máquina é eleita ou não mestre e ela comanda e controla o estado e a distribuição de tarefas entre as outras máquinas do cluster, e quando uma máquina cai, uma outra máquina desse cluster é eleita como master. O Kubernetes é o exemplo perfeito que nós temos de computação em cluster. Temos também computação em nuvem, que são todos aqueles serviços de cloud provider, aqueles serviços bem empolgantes e caros de usar, então não é para toda aplicação utilizar, ou usar com muito cuidado. E nós temos o principal tipo de sistemas distribuídos, que é o que nós estamos inseridos na maior parte do nosso desenvolvimento de software, que é o sistema de informação distribuído. Esse tipo de sistema ele tem uma característica transacional. E a maior parte dos sistemas corporativos hoje se enquadra nesse tipo de sistema distribuído. E essa característica transacional ela é muito relevante, porque quando a gente pensa em transação, a gente pensa muito como uma responsabilidade do banco de dados. Afinal, eles controlam muito bem
uma transação. Porém, uma transação, ela também é responsabilidade da aplicação. E a aplicação precisa saber controlar as alterações que são feitas no sistema ao longo dos nós que estão participando daquele sistema. E uma transação, ela é composta por 4 propriedades descritas pela sigla ACID, que descreve o que uma transação precisa garantir para um sistema. Uma transação ela precisa ser atômica, ou seja, você não pode dividir uma transação em duas. Se você tem uma transação onde você vai fazer um update, um insert, um delete, você tem que executar aqueles 3 comandos na mesma transação, ou os 3 comandos não são executados. Você pode abrir 2 transações e tentar dividir esses comandos entre essas 2 transações, mas uma transação ela não pode ser dividida. Uma transação ela precisa garantir a consistência do seu sistema. Então, se você tenta tirar R$ 100 da conta A e mandar para a conta B, e esses R$ 100 não chega na conta B, você está com um problemão aí de consistência. Uma transação ela não pode impactar em outra transação. Então, quem já viu um erro em logs de DB Concurrent Exception já deve ter visto uma transação que falhou porque ela tentou alterar um registro que uma outra transação já tinha alterado. E uma transação precisa ser durável também, ou seja, cara, você fez um commit numa transação permanente, e se você precisar dar rollback naquela transação, você vai ter que desfazer todos os passos que aquela transação executou. E por que esse conceito de transação é importante? Porque muitas vezes nós temos funcionalidades de negócio que são transações, podem ser definidas como transações. E, às vezes, essa funcionalidade de negócio ela é uma transação tão longa que ela vai envolver múltiplos nós de um sistema. Por exemplo, se eu tenho um aplicativo que ele vai fazer um agendamento de uma viagem, e aí eu preciso comprar uma passagem, eu preciso agendar um hotel para eu ficar e preciso alugar um carro. Se a funcionalidade desse agendamento está distribuído em mais de um nó, e você precisar cancelar esse agendamento dessa viagem, você vai precisar cancelar esse agendamento, você vai precisar desfazer essa transação em 3 nós do sistema. E às vezes você consegue confirmar o agendamento da passagem, consegue confirmar o agendamento da locação, mas você não consegue confirmar o agendamento da hospedagem. E aí você tem que tomar essa decisão. E às vezes quanto mais complexa é uma regra, uma funcionalidade de negócio, dependendo de como você arquitetou o seu sistema, você pode ter que encarar esse desafio de desfazer uma transação que está distribuída em diversos sistemas. Então, tem estratégias para isso. Quem está mais acostumado a desenvolver com microserviços já deve ter ouvido em alguns padrões como Saga, por exemplo, mas são padrões que adicionam uma complexidade muito grande para o seu sistema como um todo. Manda aí, Kainan. Eu só queria entender uma parada, Leozinho, no primeiro item que você colocou ali de atômicas, usando esse exemplo que você falou de um agendamento, né, de uma viagem e tal, ela não pode ser dividida. Eu não sei se eu estou entendendo errado, mas no caso de um você não poderia dividir, por exemplo, em uma requisição para, sei lá, para hospedagem, uma requisição para isso, tipo, essa decisão é baseada em quê, assim, tipo, uma para viagem, uma para pro hotel, outra para o translado, tipo... Não, o caminho mais comum é esse mesmo, é uma requisição para cada sistema. Porém, cada requisição, ela é considerada uma transação, porque ela vai ter que manipular os dados de passagem, vai ter que persistir essa informação do agendamento da passagem em um banco, que não necessariamente é o mesmo banco de dados do sistema de hospedagem. Então, aqui é uma transação sujeita às regras do ACID, aqui é uma outra transação sujeita às regras do ACID também, e terceira transação. Então,
é uma funcionalidade de negócio distribuída em 3 sistemas que, se cancelada, você vai precisar orquestrar o cancelamento dessas 3 transações em 3 sistemas. Por isso que quanto mais longa uma transação de negócio e mais distribuída ela está entre o seu sistema, mais difícil fica gerenciar. Você vai ter uma complexidade maior no seu software como um todo. E um grande objetivo que a gente tem na hora de pensar em como a gente vai organizar a nossa solução é controlar essa complexidade. A gente vai falar um pouco mais sobre a complexidade lá mais para frente, mas pensa nesse aspecto. Quanto mais distribuída está uma funcionalidade de negócio, mais difícil mais complexidade você vai estar adicionando na sua solução como um todo. E controlar essa complexidade requer um pouco de trabalho. Boa. Obrigado. Nada. Aí fica até alguns cenários aqui que a gente pode fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, esse meu app de viagem, eu fiz o meu agendamento, deu sucesso lá para mim, o cliente viu dando sucesso. Aí eu vou lá naquela seção de minhas viagens e eu vou ver que, putz, a passagem tá ok, a locação do carro tá ok, mas a hospedagem, cara, não tô vendo aqui o meu agendamento. Nesse tipo de cenário, a gente pode considerar que a viagem do cliente como um todo, ela foi agendada? Esse é um tipo de pergunta que, se você responder não, quer dizer que esse seu sistema como um todo, ele precisa oferecer consistência ao seu cliente. É importante para o seu cliente ver que a informação de viagem agendada foi replicada corretamente para todos os nós que colaboram para oferecer essa funcionalidade de agendamento. Se você responde essa pergunta com sim, a viagem do cliente ela foi agendada, quer dizer que você dá prioridade a manter o seu sistema disponível, mesmo que um dos nós não tenha conseguido atender aquela requisição imediatamente, e você oferece para o seu cliente uma consistência eventual, ou seja, o cliente ele vai ler informações desatualizadas sobre aquela funcionalidade, mas eventualmente o sistema ele vai entrar num estado consistente, porque todo sistema ele tem que obedecer as propriedades do ACID. Toda funcionalidade do negócio tem que entregar o ACID. Senão você vai causar inconsistência no seu sistema. Inconsistência gera desconfiança, e desconfiança gera perdas aí para uma empresa. E a gente pode fazer a pergunta de uma outra forma. O app, eu tentei fazer o agendamento, eu como cliente tentei fazer o agendamento, mas a hospedagem estava fora do ar, no momento que eu tentei fazer o meu agendamento. Aí vem a pergunta, eu posso agendar a minha viagem com um dos nós estando fora? Aí vai de novo aquele questionamento. Poxa, se a sua resposta for não, eu não posso fazer esse agendamento, eu tenho que oferecer uma consistência imediata para o meu cliente. Ele tem que trabalhar de uma forma consistente sempre. Se eu aceito agendar essa viagem, mesmo com um nó indisponível, eu estou oferecendo disponibilidade para o meu cliente. E aí a gente pergunta, poxa, mas não tem como oferecer consistência e disponibilidade ao mesmo tempo? Tem, mas alguns sistemas distribuídos têm uma dificuldade muito grande de fazer isso, principalmente quando a gente está inserido no contexto de sistemas de informação distribuídos, porque cada parte da funcionalidade está distribuída em um nó. Se você quer oferecer consistência e disponibilidade ao mesmo tempo, cada nó, esse sistema teria que saber resolver sozinho a funcionalidade de agendamento de viagem. E quando todos os nós estiverem disponíveis, eles teriam que entrar num consenso para saber como é que essa viagem foi agendada ou não. Até porque falhas de rede acontecem o tempo inteiro. Então, por
todos nós eles podem estar disponíveis, podem estar aptos a receber requisições, seja do cliente app ou de uma outra aplicação que está chamando esse sistema. Mas se ocorre uma falha de rede, você perde a comunicação entre alguns desses nós. E só desse fato de você perder a comunicação entre os nós, você pode de não conseguir oferecer a consistência ou a disponibilidade. Então, esse é um tipo de desafio que sistemas distribuídos estão inseridos, que ele é descrito por um teorema chamado Teorema CAP, que ele foi uma teoria proposta em 2020 e depois foi oficializada como teorema. E ele diz que existe três propriedades que sistemas distribuídos possuem, mas que eles não conseguem oferecer as três propriedades ao mesmo tempo, que quanto mais você tenta oferecer uma dessas propriedades, você vai ter que despriorizar uma delas. Então, você consegue oferecer duas propriedades para o seu cliente, mas quanto mais você oferece essas duas propriedades, mais você tem de despriorizar uma terceira. E isso é descrito por esse conjunto aqui. No caso de um sistema de informação distribuído, onde a sua funcionalidade está distribuída em múltiplos nós, cada uma com seu banco de dados, você não pode se dar o luxo de que cada nó saiba se resolver sozinho e depois eles entrem em consenso. Ou se você quiser chegar nessa abordagem, você vai ter uma dificuldade muito grande de implementação. Então, esses tipos de sistemas distribuídos, eles meio que aceitam eles aceitam uma tolerância ao particionamento daquele sistema, ou seja, se alguns dos nós perdem a comunicação, eles aceitam que o sistema ele pode dar erro. Então, o clean, você tendo aceitado que o seu sistema ele precisa estar com todos nós em comunicação para ele trabalhar de uma forma concisa, funcional, você precisa decidir. Eu vou querer oferecer a consistência e diminuir a minha disponibilidade para o meu cliente, ou seja, eu vou querer manter a informação replicada em todos os nós o mais rápido possível, mas se eu não conseguir me comunicar com algum nó, eu vou dizer que eu não posso atender aquela requisição, ou não, eu vou me aproximar do lado da disponibilidade e vou começar a trabalhar de uma forma inconsistente, desatualizada, e em algum momento eu me atualizo, eu replico as informações para o meu cliente. Eu acho que a maioria dos sistemas aceita trabalhar de uma forma que ofereça, que priorize a disponibilidade no lugar da consistência. É por isso que muitas estratégias de desenvolvimento trabalham com o conceito de consistência eventual, que é aceitar receber a requisição, armazenar essa requisição em algum broker, em alguma persistir ela de alguma forma para depois ela conseguir ser distribuída para os nós que vão de fato trabalhar com essa requisição. Essa parte do teorema CAP ela é complexa, ela é densa, e dependendo do tipo de sistema distribuído que a gente está falando, múltiplas dúvidas e interpretações podem surgir. Ela ficou clara aqui? Tem uma dúvida, algo que queiram perguntar? Se não tiver, a gente segue aqui, mano. Bem tranquilozinho, acho que eu entendi, velho. Beleza, então. Vamos falar um pouco, então, sobre comunicação em eventos, que é um tipo de comunicação que acontece entre sistemas. E o que seria um evento? Eu acho que um evento ele pode ser descrito muito por essa imagem aqui do slide, que é uma série de eventos chegando e alguém tem que estar ouvindo esses eventos e vai atendendo eles à medida que ele vai
processando aquelas informações que estão chegando. Então, um evento é uma ação que aconteceu no passado e que ela pode ou não gerar uma reação no seu sistema. Então, você tem uma cozinha onde os eventos são pedidos realizados pelo cliente. O pedido realizado é um evento e preparar o pedido é a reação àquele evento. Então, um evento ele pode ter informações muito resumidas sobre aquele acontecimento, como, por exemplo, o número da mesa e o nome do prato que aquele cliente pediu. Ou ele pode ter uma informação completa sobre os dados daquele cliente, quantas vezes ele frequenta o restaurante, o prato pode ter toda a descrição dos ingredientes que compõem aquele prato, o modo de preparo, pode ser uma informação muito completa. E tem um custo para você transacionar em rede isso, mas que ele pode ajudar muito em integrações entre sistemas. E às vezes você precisa manter o histórico do que está acontecendo na sua aplicação e você tem que entender os eventos que chegam, ter uma timeline daqueles eventos e saber cada alteração que aconteceu em determinado ponto da sua aplicação e o tipo de evento definido como event sourcing é uma estratégia que permite você ter esse armazenamento de eventos em uma linha do tempo que lhe dá uma funcionalidade bem interessante de auditoria. Então, tudo que acontece no seu sistema, muitas vezes a gente já teve que ouvir a palavra auditoria, como é que a gente defende que o sistema ele agiu bem e agiu de forma consistente a um questionamento do cliente. Então, você ter esse armazenamento de eventos importantes que acontecem no seu sistema é interessante. E o Event Sourcing é uma excelente estratégia para você atingir esse objetivo. E você pode disparar um evento de qualquer lugar da sua aplicação. Mas tem um local bem interessante para você fazer o disparo desses eventos, que é descrito como um evento de domínio. Então, um evento de domínio, ele é um evento que ele vai mudar o estado de algum componente da sua aplicação, vamos dizer assim, e esse evento, a origem dele, é uma regra de negócio que está acontecendo no seu sistema. O cliente ele fez uma solicitação, às vezes, uma única request que o cliente faz, ele pode disparar 2, 3 regras de negócio ao mesmo tempo. E alguns ouvintes podem estar interessados na regra de negócio A que aconteceu, outros na regra de negócio B que aconteceu. Então, você ter a manipulação de eventos através de regras de negócio é bem interessante. Um exemplo que eu consegui pensar para trazer aqui, vamos dizer que eu tenho uma aplicação que lide com crédito, então eu tenho aqui o meu cliente e eu tenho informação de risco daquele cliente. Então, se eu recebo um request que ele vai alterar a nota de risco de um cliente, essa alteração aqui na nota de risco, ela pode impactar numa informação que é pertinente ao cliente, que é uma classificação dele, uma classificação geral do cliente, de definir se é um cliente premium para a empresa ou um cliente standard. E essa alteração de classificação, ela pode desencadear uma outra regra de negócio que vai poder alterar a taxa de juros de um contrato de empréstimo vigente para o cliente. Então, ele vai ter que criar um aditivo para aquele contrato. Então, esse tipo de regras de negócio que se originam de uma outra regra de negócio, que acabam sendo eventos que estão acontecendo na sua aplicação, e você pode organizar o desenvolvimento e a comunicação entre os componentes da sua aplicação através de eventos de domínio. Até porque a gente sabe que negócio gosta de ser criativo com suas regras, né? Então, você pode ter múltiplas regras sendo executadas em uma única solicitação, uma única funcionalidade que você oferece ao seu cliente. Essa parte essa diferença entre um evento e um evento de domínio ficou claro? Deu para entender? Tá todo mundo ok aí na mesma página?
Eu acho que, não sei se estou falando algo que já não seja bem discutido, bem difundido, mas são conceitos que eu acho interessante a gente sempre rever, entender o significado. Manda aí, Kainan. Para gerenciar, pra fazer essa gerência desses eventos, tá? Existe alguma ferramenta que você tipo usa, que você aplica, ou algum método que você aplica no meio da sua API ali, da sua aplicação ali? Como que você usa isso, Leozinho? Tipo, como que você faz isso, tipo, desculpa, na prática, assim, tipo, tem alguma ferramenta, alguma parada que você coloca no meio do caminho ali para você poder colocar em cada camada, cada domínio da sua aplicação? Como que isso é feito? Tem ferramentas para te auxiliar a fazer isso. É, não sei se vocês querem que eu pare a apresentação agora e mostre, ou siga a tua apresentação e mostre no final. Acho que faz até mais sentido mostrar no final, mas a gente pode. Eu fiz um rascunho aqui de como poderia ser controlado isso via código. E aí, essa comunicação de evento vai parar num broker. Eu escolhi fazer essa integração com Kafka. A gente Não, mostra então, mostra no final, então. no No caminho. final como é que é. Porque Fechou. acho que antes de você poder até mostrar em código como é que um evento de domínio se comporta, eu acho bem interessante a gente fazer a seguinte pergunta: o que é um domínio? Essa pergunta aí, ela é interessante, abrangente, pode dar espaço a múltiplas interpretações. Porque se eu fosse mostrar para você em código agora como é que a gente faz, como é que a gente pode implementar uma gerência desses eventos, você iria ver nesse exemplo uma pasta escrita domínio. Mas o que de fato é um domínio? Essa é uma pergunta legal. Aí se alguém aí quiser arriscar, falar, a gente troca uma ideia. Senão eu sigo aqui com o slide e a gente tenta desvendar o que significa essa palavra tão mística. Por favor. Bora lá então, que acho que a gente está seguindo para a última parte da nossa apresentação, que é o último assunto que eu queria trazer para vocês, que é falar sobre DDD. O DDD, o Domain Driven Design, ele foi uma proposta de modelagem de sistema, de abordagem de desenvolvimento que foi trazida em 2003 por Eric Evans. E a capa do livro dele vem escrita atacando as complexidades no coração do software. E, cara, o dia que essa frase ela fez sentido para mim, mudou muito a minha visão e a minha importância sobre o DDD e algumas arquiteturas de software. Porque tudo que a gente conversou até agora sobre transação, sobre sistema de viagem, com que tem que controlar a hospedagem, tem que controlar a locação, tudo isso foram decisões técnicas que a gente teve que tomar para atender uma expectativa de negócio. E essas decisões técnicas que compõem o nosso software, elas são decisões nossas e muitas vezes elas são decisões que trazem uma complexidade inerente. Então, é dita essas decisões de uma complexidade acidental que você está trazendo para o seu software. Agora, existe também uma outra complexidade que é a complexidade de negócio. Sem essa complexidade, o Domain Driven Design não faz sentido. Então, a complexidade essencial para você ter o Domain Driven Design é a complexidade de negócio. E você fazer a separação, o isolamento entre o que é complexidade de negócio e o que é complexidade técnica é uma das essências do Domain Driven Design. E o DDD, ele tenta entender qual é o domínio de uma empresa, qual é a esfera de conhecimento que aquela empresa está inserida, como é o know-how daquela empresa, como ela trabalha no dia a dia, quais são os seus processos, quais são as dificuldades de um negócio, ou seja, o domínio de conhecimento daquele negócio,
e traduzir aquele domínio para um modelo de domínio onde o seu software represente aquela complexidade, represente aqueles termos de negócio, a sua classe, ela vai representar um componente, um elemento chave em um processo de negócio. E os métodos que você está escrevendo na sua classe vão representar é, uma, uma funcionalidade de negócio usada com um termo de negócio que eles falam. Então, a proposta é traga o conhecimento de negócio mais próximo para a modelagem do seu software. E isole essa complexidade do que é técnico. E aí você tem diversas arquiteturas de software que se propõem a fazer isso, mas algumas dessas arquiteturas não deixam tão claro como é que você modela aquele núcleo da sua aplicação, aquele núcleo que está defendido da complexidade técnica. E aí o DDD, ele é uma abordagem para você entender o negócio através de uma modelagem estratégica, que seria mais o que a gente iria falar aqui na apresentação de hoje, e depois você, entendida essa complexidade de negócio e separar dos pontos de negócio que você precisa modelar para atender uma expectativa de negócio, você partiria para uma modelagem tática onde você aplicaria alguns padrões de desenvolvimento para conseguir deixar o seu código bem isolado, bem estruturado, para que quando você altere quando uma transação de negócio aconteça, ela altere o seu software, mantenha ele de forma consistente e atendendo as regras de negócio. Então, é você conseguir defender aquelas propriedades do ACID através de uma organização de código mesmo. Eu acho que seria essa mega definição aí extensa que a gente poderia definir o que é o DDD e o que ele se propõe. E o DDD, ele é uma abordagem para quando você tem uma complexidade no seu software, uma complexidade de negócio. Às vezes, o desafio que você vai resolver com o software, ele não é complexo. Ele pode ser gigante, mas ele não é complexo. Ele pode envolver muitos CRUDs que os elementos que você está persistindo em base de dados, eles não têm uma representação para negócio, assim, de um comportamento, vamos dizer assim. Eu acho que se você cria, cria classes, persiste ela em base de dados, mas você tem dificuldade em pensar em cenários de teste de unidade para essas classes não têm comportamento. Então, se elas não têm comportamento, aonde está sendo defendida a complexidade de negócio? Ou a sua aplicação não tem complexidade de negócio, ou ela está espalhada por diversas camadas. Então, esse é um ponto de isolamento que o DDD defende. E você tentar fazer um entendimento de um negócio, às vezes, ele pode ser um entendimento gigantesco. Você tem que focar o entendimento e por partes. Você tem que partir para cada área do seu negócio, tentar entendendo um pouco. Ou o software que você está modelando, ele vai atender apenas uma área da sua empresa, um departamento, ele não vai atender a sua empresa como um todo. E aí o DDD, ele orienta a gente, além de entender qual é o domínio que você está inserido, ele orienta você também a entender os subdomínios que existem dentro daquele domínio maior. Que o subdomínio, ele é um departamento, é uma redução do seu negócio. As empresas, elas se organizam em reduzir a sua gestão, a sua operação em departamentos, setores, cada um vai ter a sua necessidade, cada um vai ter a sua relevância e a sua prioridade para o negócio. Por isso que existem alguns subdomínios que são ditos subdomínios core, ou seja, aquilo ali é de fato o coração da empresa, é o que faz ela ganhar dinheiro, pode ser considerado também o diferencial competitivo da empresa. E, cara, se um domínio core para, a atenção total é voltada a ele.
Porém, existem subdomínios que estão dando suporte à operação do core. Eles, às vezes, a operação do core não é nem viável ser um domínio de suporte, mas é um domínio que, caramba, se ele parou de alguma forma, você ainda não está perdendo dinheiro, você ainda consegue operar, apesar de ter impactos. Então, eles são também relevantes, importantes para uma empresa, mas é aquele domínio que, às vezes, a atenção e a dedicação não vai ser tão grande quanto o core. E você tem outros subdomínios que, cara, aquilo ali também é mega importante para a sua operação no dia a dia, mas eu, como empresa, eu não vou ser especialista em tudo. Eu vou aceitar que algumas áreas, alguns conhecimentos relevantes para o meu negócio, eu vou terceirizar. Eu vou pegar uma solução de mercado, eu vou... Não vai ser a minha especialidade. Esses tipos de subdomínios são subdomínios genéricos. Essa definição de domínio e subdomínio, ela ficou clara? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que a gente volte, discuta? Se quiserem, fique à vontade aí, que senão a gente segue aqui. Então, um tempo aí para vocês refletirem, que eu já estou aqui com vontade de ir para o próximo slide. Vou mandar então aqui. Então, para você fazer, cada subdomínio, ele vai ter um especialista que vai ensinar como funciona as regras daquele negócio, como funcionam os processos, o que o seu software precisa atender, como o seu software vai atender aquele negócio. E o especialista de domínio, ele vai ter uma linguagem própria para poder descrever os processos do seu dia a dia, as funcionalidades que o seu software precisa. Ele vai ter uma linguagem para descrever os componentes, os atores, tudo que participa daquele dia a dia dele. E não necessariamente o seu especialista de domínio, ele é o PO que está colocando os cards lá para o time de desenvolvimento atuar. Mas ele pode ser um cara que está lá na área de operações, que lida com um monte de sistemas de legado e entende como alguns processos funcionam. E esses especialistas quem lhe ajuda a entender os componentes que um subdomínio possui e ajuda você a fazer uma modelagem mais assertiva do software que você precisa entregar para um determinado departamento, para alguns stakeholders daquele negócio. E, às vezes, o subdomínio ele pode até ter mais de um especialista que podem entrar em discordância, eles podem não concordar com algumas terminologias de negócio que são usadas. Às vezes, você tem um subdomínio muito grande, onde o cliente ele seria o usuário que está fazendo uma compra, mas o cliente, para o outro especialista, ele pode ser um fornecedor que está fornecendo materiais para a empresa. Então, essa distinção entre conceitos de negócio que têm significados diferentes para dois especialistas ou mais, eles podem indicar que você está tentando fazer um entendimento de um subdomínio que é grande e que você precisa traçar um limite entre esses conceitos que você está tentando fazer um entendimento. E aí o DPV orienta que você pense, entenda e divida o seu entendimento em dois espaços. O espaço do problema, que é onde você vai fazer a discussão de domínios e subdomínios com os especialistas de negócio, e você vai ter um espaço de solução, que é onde você vai organizar aquele conhecimento e como você vai gerenciar a integração daqueles componentes, daqueles conceitos que você tá absorvendo. E aí, esse espaço da solução, essa união desses conceitos que você entende ter uma relevância para o negócio, ele é o contexto delimitado de uma solução para atender um software que você precisa entregar para um determinado especialista, para atender um subdomínio da sua empresa.
Então, o contexto delimitado, ele é como você vai organizar os componentes do seu software para atender às expectativas de negócio de um software. E existem diversos cenários. Às vezes, um subdomínio é muito grande, você precisa separar as informações que você está colhendo em dois contextos diferentes. Ou o cenário até bem comum é que você forneça um software para especialista de um subdomínio, então você tem um contexto só que signifique aquele software que você está fornecendo. Ou você tem uma situação onde você tem um contexto que ele é tão grande que ele está englobando mais de um especialista, mais de uma área, ele pode estar fornecendo múltiplas soluções, e aí é até um caso onde você ainda não tem um entendimento claro do seu negócio, então você começa com uma abordagem de um monolito, e você, à medida que você vai entendendo mais como aquele negócio ele se comunica, ele se comporta, e você consegue entender as partes de como aquele negócio funciona isoladamente, você sente mais confiança em dividindo seu software em partes menores que possam trabalhar de forma independente. E aí, quando você tem um entendimento de um contexto delimitado, você consegue entender e traçar um mapa do contexto, que é entender como cada componente de software se relaciona, como cada parte de um negócio se relaciona. Então, se você está fornecendo uma solução para campanhas, de um catálogo, não necessariamente o que você está desenvolvendo aqui vai impactar uma pesquisa de produtos, mas às vezes a campanha pode gerar descontos que elas precisam aparecer numa listagem de um catálogo. Então, são contextos isolados que se comunicam entre si e é uma comunicação onde um contexto fornece informação para outro contexto. E aí você tem um tipo de comunicação que é dito de customer supplier, onde você tem, então o meu mouse parando aqui, onde você tem um contexto de upstream fazendo o downstream para outro contexto. E é uma forma bem interessante, desejável de se trabalhar, porque você está com esses dois contextos trabalhando de formas isoladas, eles não têm um acoplamento muito grande, mas eles conseguem manter uma comunicação constante. E essa comunicação acontece através dos eventos de domínio, que foram descritos lá há 2 a 3 slides atrás. Porém, tem algumas formas que você acha interessante você dividir o seu software, a sua solução, em múltiplos contextos, mas ainda assim existe um acoplamento um pouco maior entre esses contextos. Então, esses contextos eles têm uma relação de parceria, onde muitas vezes é uma funcionalidade que vai ser acordada para desenvolvimento num contexto, ela precisa também ser acordada para ser desenvolvida no outro contexto também. Então, às vezes, um subdomínio de entregas, estoque, expedição pode estar num modo de comunicação de parceria. Eles têm essa dependência, às vezes, de um entregar uma funcionalidade no outro, às vezes porque eles não conseguem trabalhar de formas separadas, mas são times separados que entregam com prioridades de entregas separadas. Então, às vezes, a separação desses times em soluções que lidem com contextos diferentes faz sentido, e manter essa comunicação de parceria também faz sentido. Porém, tem comunicações que você não tem uma flexibilidade muito grande de trabalhar como você tem com o Customer Supplier. Às vezes você tem um contexto que você tem que obedecer um contrato, esse contexto ele é o seu, vamos dizer assim, ele é o seu downstream, você é o contexto de upstream, você fornece informação para esse contexto, mas o contrato desse contexto ele é tão fechado que você não tem flexibilidade de poder solicitar alterações, ou solicitar alterações vai envolver custo
que é o caso quando você está trabalhando com subdomínios genéricos terceirizados, que você tem que um terceiro, que um produto de terceiro, ou um sistema legado que você não tem a flexibilidade de fazer alterações. Esse tipo de relacionamento entre contextos é dito um relacionamento conformista. Eu tenho que obedecer aquele contrato. Que, por exemplo, um contexto de checkout, muitas vezes precisa obedecer o contrato da gateway de pagamentos que ele está usando. Só que, para proteger assim, os conceitos de negócio que estão inseridos dentro de um contexto, você pode criar uma camada intermediária de comunicação entre aquele contexto que você tem uma relação conformista, que é uma camada anticorrupção, que ela serve para fazer a tradução entre os elementos de um contexto que você não tem flexibilidade para o seu contexto que você está inserido. E a camada anticorrupção também pode dar outras funcionalidades também para o seu software, como, por exemplo, decidir, por exemplo, qual gateway de pagamento eu vou usar, caso você tenha mais de uma. Tem outras abordagens que uma camada anticorrupção pode lhe ajudar a fazer uma integração entre sistemas. E isso, assim, até agora, a gente não falou nem um pouco sobre desenvolvimento, sobre código, sobre nada. A gente falou sobre conceitos, sobre modelagem de conceitos, que é o descrito pela modelagem tática. Mas aí, como é que você traduz isso aqui em código? Cara, você vai ter que pegar o seu contexto e você vai ter que começar a aplicar algumas modelagens táticas que o DDD sugere. Eu acho que a mais interessante em discutir é o conceito de entidades e agregados. A entidade para o DDD são aqueles conceitos de negócio relevante que você trouxe para dentro de um contexto, que você está delimitando a gestão delas, e mesmo que você tenha o cliente aqui, que no contexto A tem um significado, e no contexto B ele também seja um cliente, mas ele não tem, por exemplo, todas as propriedades que esse cliente tem. Às vezes, para o contexto A, o cliente tem 30 propriedades, porque é um contexto de cadastro. Mas no contexto B, você só precisa saber o nome e o CPF daquele cliente. Então, não faz sentido você manter todas aquelas informações. Então, você pode ter o mesmo conceito de negócio, a mesma entidade, e você precisa manipular aquela entidade, e você precisa manipular os dados daquela entidade ao longo de um ciclo de vida daquele conceito de negócio. E essa manipulação, você entender o estado, você manipular o estado daquela entidade, você faz isso através de um outro conceito do DDD chamado de agregado. Porque o agregado, o objetivo dele é você entender quais são os conceitos de negócio que fazem sentido trabalharem de uma forma única, como uma unidade, e toda vez que você precisar manipular uma entidade ou um outro objeto de valor dentro daquele seu contexto, você não faz isso de uma forma direta, você faz isso através de um agregado. E a raiz do agregado é a forma de você iniciar o contato com aquela unidade que você definiu como seu agregado. E essa unidade é que te ajuda a você manter a consistência no seu sistema. Lembra que o sistema ele precisa garantir as propriedades ACID. E o agregado é a forma que o DDD orienta a você manipular o seu sistema e manter a consistência daquele sistema, porque regras de negócio vão acontecer aqui dentro. E as regras de negócio vão manipular as entidades do seu modelo de domínio, e essa manipulação ela precisa ser controlada e não pode estar espalhada do seu código, precisa ter um ponto de entrada para ela. E é dito que a raiz do agregado,
que é aquela classe mais importante, que faz sentido ser a porta de entrada para as alterações, vá comandando e orquestrando as alterações que acontecem dentro dos agregados, dentro das entidades filhas que estão dentro daquele agregado. E aí, quando você terminou a manipulação, você faz depois o commit daquelas informações. Eu acho que fica até mais fácil mostrar isso em código, porque é muito conceitual essa parte. Deixa eu trazer um pequeno rascunho que eu pensei aqui. Está escrito em C Sharp, então me perdoem aí o grupo de front-end. Como Boa. eu tinha falado um pouco antes sobre a parte de pergunta de o que é um domínio, a gente enxerga muito em projetos de aplicação aquela parte lá de domínio. E aí, quando a gente vai abrir uma pasta de domínio, aí eu não fiz em Node, mas eu posso pedir para uma IA traduzir para Node para mim, né? Não sei se vai ficar a mesma coisa. Mas até o. Juro para você, tem um to-do aqui para mim que é aprender Nest. Então, vai que a gente possa aí depois evoluir. Então, como eu estava falando, a gente geralmente os projetos têm uma camada escrita domínio, e aí a gente entende a diferença entre, agora, o que é um domínio. Então, você entende que esse domínio aqui é uma modelagem de uma parte do seu software, é a tradução daqueles conceitos de negócio em código, e aí você tem agregados que fazem parte da, daquela solução que você está inserido dentro de um contexto delimitado, e os conceitos que você trouxe para dentro desse contexto, você tem que escolher qual é a raiz do agregado que você vai ter. Então, naquele exemplo de sistema de crédito que altera a nota de risco, eu escolhi que a raiz do agregado é o cliente, e o meu cliente, ele vai ter um método que vai ser a atribuição de risco. E atribuição de risco, de nota de risco, cara, foi o Leozinho, que não entende nada do negócio de crédito, que escolheu esse nome. Mas se o seu especialista de domínio falar que esse processo de alterar uma nota de crédito se chama, sei lá, abertura de crédito, mano, escreve aqui abertura de crédito, dá o nome de abertura de crédito para esse método, porque a ideia do DVD é o seu código trazer significado ao negócio. E lembra aquilo que eu falei também, que se você tem uma classe que representa um elemento do seu negócio, mas você não consegue fazer um teste de unidade dela, você tem uma classe que é dinâmica, então ela é uma classe que não tem comportamento. E eu não escrevi aqui a camada de teste, fico devendo essa também, fiz esse rascunho aqui de última hora, mas ele de repente aí uma outra apresentação, um laboratório mais robusto, a gente não tem uma aplicação aí mais estruturada rodando com esses conceitos implementados. Não vou fazer promessas, mas eu vou tentar. Então, a gente tem uma porta de entrada para as alterações de negócio, que é a nossa raiz do agregado, e essa raiz do agregado ela vai começar a alterar as propriedades daquela sua entidade, daquele seu elemento que tem uma importância para o negócio. E toda vez que ela alterar um elemento que é relevante você notificar o seu sistema, ou até notificar outros sistemas, você registra isso como um evento de domínio. Então, no meu caso aqui, eu decidi que toda vez que eu atribuir uma nota de risco, eu vou criar um novo risco e vou registrar um evento aqui, e de que o risco daquele meu cliente foi alterado. Porque o meu risco, ele possui um nível, e o meu nível, ele é descrito de acordo com a nota que eu recebi. Se eu entro aqui no meu objeto de risco,
Na hora que eu construo esse meu objeto, eu já estou atribuindo o nível de risco dele aqui. Se ele é um cliente, se ele é confiável, se ele é arriscado, ou se ele está na normalidade. E aí você, tendo um nível de risco calculado, você pode, essa regra de negócio de nível de risco impacta na regra de negócio de alterar a classificação do cliente. Então, puxa, se eu alterei a classificação do meu cliente, caramba, eu vou alterar aquela minha entidade, que também é uma raiz de um agregado, vou estar mudando ela, vou estar mudando o estado dela, e eu estou mudando o estado dela de uma forma consistente e segura através de um método que está dentro dela. E eu também vou estar registrando um evento de domínio para notificar os interessados dessa classificação de cliente alterado. E isso aqui é simplesmente um objeto que descreve como é que é construído aquele evento de domínio. Quando a gente entra dele, cara, eu simplesmente digo que o meu evento de domínio, ele vai ter um nome e ele vai ter um payload, porque eu vou querer enviar esse meu evento de domínio para um sistema de mensageria. Então, eu digo, tá, o meu contrato para eu criar um evento de domínio diz, me dê um nome, tem um nome e tem um payload. Como essa implementação vai ser feita, aí fica a cargo de cada time de desenvolvimento. Mas seguindo esse contrato que está dentro de uma camada de ainda uma camada de domínio, eu posso expor esse contrato e posso expor o contrato de como esse evento de domínio vai ser despachado para uma parte do meu sistema que lida com a complexidade acidental para a área de implementação, que a gente tem, de fato, a implementação de quem vai fazer, quem vai obedecer aquele contrato e vai fazer o disparo dos eventos de domínio. No caso, eu optei aqui fazer o disparo para o Kafka. E aí, numa requisição típica de cliente-servidor, a gente tem um request chegando para uma API, um request dizendo altera a nota de risco. Aí eu vou ter aqui um cliente sendo recuperado da base de dados, finge que isso aqui é uma recuperação da base de dados, porque eu não implementei a parte de persistência aqui. Eu vou ter o meu cliente sendo alterado através de um método da entidade, um método do agregado, da raiz do agregado. Em momento algum, esse objeto de domínio é alterado por outra parte do seu sistema. A gente tenta evitar ao máximo isso, fazendo com que as alterações elas não possam ser executadas através de métodos privados, que aí isso garante que as alterações vão ser executadas só por métodos que estejam expostos dessa classe aqui. E aí, depois que eu alterei a minha nota de risco, eu vou aqui e falo, poxa, dispatcher, toma aqui todos os eventos de domínio que aconteceram no meu cliente e trata deles para mim. Deixa eu fazer a execução desse código aqui para a gente ver isso acontecendo. Por exemplo, eu tenho a inicialização do meu cliente, então quando o meu cliente inicia, não sei se está todo mundo conseguindo ver aí, se está visível, se está muito, ou ficou muito pequeno, mas eu tenho ali que o meu cliente, quando ele chegou, iniciada essa requisição de negócio, essa funcionalidade que você está oferecendo, o cliente ele chegou com a classificação standard, ele não chegou com um risco atribuído. E nenhum evento de domínio aconteceu até agora. Quando eu avanço no código, a classificação foi alterada, o risco foi atribuído e 2 eventos de domínio foram registrados. Nada foi disparado ainda. Eu envio esses meus eventos de domínio para o responsável por fazer esse disparo e
peço para ele fazer a execução. Pronto, a requisição acabou, vida que segue. E aí, essa requisição, ela vai parar para o responsável por armazenar essas requisições e depois distribuir essas requisições para quem vai tratar elas de fato. Aqui, deixa eu pegar aqui, vamos ver se atualizou mesmo. Tá bom? A gente tem o armazenamento dessas requisições aqui, cada evento de domínio no seu tópico correspondente, que vai ser depois tratado por algum consumidor, por alguma outra parte do seu sistema que vai ler esses tópicos e vai começar a iniciar um outro processo do seu negócio, da sua regra de negócio. É uma forma de você dividir uma transação muito longa de negócio em transações menores, onde você tem certeza que a primeira parte da transação aconteceu, ela está segura, e a transação seguinte, ela pode dar continuidade. E se por algum motivo acontecer aquele caso de que eu ter que desfazer a transação, ela também pode ser feita via um evento de domínio. E aí, quando você olha aqui, você tem informação do... Aqui. Vai, carrega. Obrigado. Se for ferramenta do Google, tá lerdo mesmo. Cara, pior que não, isso aqui Tô zoando. o, o Google, eu sei que existe uma cloud da Confluent que oferece é, essa funcionalidade Ferramenta. aqui gráfica através de configuração no GCP para você. Então, eles meio que terceirizam aquela configuração que você tem que fazer, mano. Eu já vou ver isso aí, então. E aí você tem o registro do seu cliente e o evento de domínio você também pode, toda alteração relevante para negócio que você queira manter uma auditoria, você pode fazer aqui também, através de eventos de domínio, você vai armazenando todo o estado que está acontecendo com o seu cliente, para depois você poder ler isso numa ordem de linha do tempo que aconteceu. E, caras, é isso. O que eu queria falar com vocês hoje era isso, sobre a diferença entre complexidade essencial e complexidade acidental, que às vezes a gente tem que se preocupar com essa complexidade que a gente está adicionando no nosso software, e essa solução, ela é ideal para todos os cenários? Não. Essa solução, ela atende a alguns cenários, mas você tem que entender qual é o cenário do sistema que você precisa desenvolver, que você precisa entregar, e saber se aquela solução ela é relevante mesmo, se você pode seguir essa abordagem por eventos ou não. Às vezes você precisa manter uma abordagem mais síncrona mesmo, de aceitar uma transação mais longa, ou se você tem a capacidade de ir reduzindo essa transação de negócio em transações menores e ir gerenciando ela através de eventos de domínio. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês. O material de referência está aqui. E fique à vontade aí para fazer perguntas, dar sugestões, feedbacks. Então, isso aqui é um pouco de conhecimento que eu vi em alguns projetos, vi em alguns no caso, pessoas que eu sigo, pessoas, referência tem em comunidades, eles falam sobre esse assunto, espero poder ter representado bem esses conceitos, ter passado bem esse conhecimento, e a gente está aqui até para aprender a ensinar e divulgar melhor um conhecimento. E aí, fico aqui aberto aí para perguntas, se vocês quiserem falar, trocar ideia. Ai, meu Deus, assim. É isso. Eu pensei num tema que pudesse trazer relevância para todas as áreas, tanto front-end quanto back-end, mas aí às vezes eu vejo que o entendimento de decisões de arquitetura, acho que é bem relevante. E a gente nem começou a falar ali um desenho de um hexágono naquele rascunho ali para deixar mais isolado ainda a camada de domínio. Ô, Leozinho, uma dúvida também.
Não sei Manda se eu vou aí. conseguir, eu vou tentar formular bem aqui a pergunta, tá? Lá nos primeiros slides, quando você estava falando da questão atômica, né, naquela visão, eu Uhum. fiquei com uma dúvida na hora, acabei esquecendo, lembrei agora. É, Lá naquele slide? você consegue voltar lá, cara? Daquele lá? Cara, eu acho que eu consigo. Vai lá, vê aí se você consegue, por favor. Que, Tá, que, calma, né? que... Vou passar aqui vergonha ao vivo, porque. Você tá voltando. Aí, voltou. Cadê? Esse Aí, aqui. boa. Você comentou que, assim, pô, se você quisesse fazer uma parada para entregar, não lembro se foi nesse slide exatamente, na verdade. Esse aqui, né? Se você quisesse entregar isso, as três ao mesmo tempo e tal, tipo, você teria que fazer uma comunicação. Na verdade, eu acredito que ninguém faça isso, que deve ser complexo, tipo, uma avisando a outra, que já terminou, para todo mundo dizer que, para o requisitor ali, que de fato esse processo inteiro foi concluído, certo? Tipo, passagens, hospedagem e locação. Os três tinham que saber um do outro, certo? Ou não? Uhum. Se você colocasse uma camada antes deles aí, não sei, só como se fosse um orquestrador disso, tipo, que recebesse notificação dos três. Existe alguma arquitetura nesse sentido? Isso seria uma requisição atômica? Tipo, existe essa possibilidade? É feito, é praticado isso? Você ter uma camada que faz orquestração, que verifica se passagem aconteceu, para depois ela enviar uma requisição para hospedagem, para depois ela enviar uma requisição de locação. Ou que ela seja assim, pode, assim também, mas ou que seja síncrona, tipo assim, ela dispara as três e ela fica esperando as três receberem para depois comunicar, por exemplo, o cliente. Entendeu? Existe isso? E é praticado isso? É que se você disparar essa requisição para os três, para depois avisar para o seu cliente, eu acho que o conceito de BFF se enquadraria nisso. Você Entendi. tem, você pensando quando a gente fala de cliente, a gente fala de usuário final. Então, a Uhum. gente teria o conceito de BFF disparando a requisição para os três, esperando uma resposta dos três sistemas, para depois ele poder ter um ok de que aquele agendamento aconteceu. É. Só para E quem, aí- para quem não mas aí sabe, você tá. pode falar. Não, não, manda aí, manda aí. Não, você fala, para quem não sabe, BFF é Best Friend Forever, tá? Exatamente. É como os back-ends e front-ends se falam, porque se não fosse o BFF, a gente nem trocaria ideia com front-end. Mano. Só vivaria aqui na nossa bolha de back-end. Deixa eu colocar aqui BFF. É, caramba, que BFF. Opa, É nossa, eu o, dei back- enter aqui, foi. é o back-end for front-end, né? Isso, backend. Cara, é a gente, o time de back-end, submetendo os caprichos do front-end. Essa é a definição do conceito, mano. Pelo menos na minha visão, eu entendo o PFF como isso. No final das contas, você sabe que nunca foi assim, né, cara? Exatamente. Ó, minha A gente, mandada aqui, até queria, a gente que mandada é aqui não front-end até existe queria. preconceito com front-end, cara. Até tem vários amigos que trabalham na área de front. Mas a gente queria que fosse o front-end que tomasse parte dessas decisões aí, mas normalmente acaba vindo direto de vocês, cara. Então, Cara, eu já trabalhei com excelentes front-ends que têm propriedade para tomar essas decisões aqui. E o cara é fera, mano. é. Ah, com certeza. E todo mundo tem, vamos dizer assim, todo mundo tem propriedade, tem valor para poder dar a sua decisão arquitetural numa solução. Eu acho que toda contribuição é bem-vinda, independente da sua especialidade da linguagem que você desenvolve. Porque conceitos eles impactam todo mundo numa solução. Então, entender conceitos, por mais que ele não esteja no seu dia a dia, te agrega como profissional como um todo, né? Muito bom, mano. Muito bom. Da hora mesmo é quando você cria um BFF que você retorna, o cara cria o BFF, lá, os endpoints primeiro, antes do front. Aí o cara faz um puta trampo lá, devolve um linguição cheio de propriedade, o cara usa três propriedades no front-end. O que você acha disso? Fugindo já do tema, Quanto menos informação você trafegar em rede, eu sou a favor disso. Né? O que o Rafael e a Márcia acham disso aí, cara, de ficar trafegando informação desnecessária?
Eu ia falar isso. Pela segurança agradece. Conquistou, viu? Eu tenho certeza que um dia vai chegar a demanda para você ofuscar dados sensíveis, mano. Porque esses dados podem estar sendo logados lá no seu LAST e está lá o CPF do cliente, saldo do cliente, ó, que beleza. A tela retorna as compras do cliente, mas vem junto no endpoint o CPF do cara, vem junto o endereço do cara, tá ligado? Tipo, é só uma listagem de compras do cara. Ah, não, mas é que já tava ali junto, eu mandei já a entidade cliente, mais a entidade, a lista de compras dele, cara. Foda-se, só dei um ponto JSON lá e mandei. Chegou uma lista de produtos que é um monte de produtos geriátricos e a tintura para o cabelo. Você está denunciando a particularidade do seu cliente aí, expondo o seu cliente. Os caras comprando produto pra calvície, tá ligado? Exatamente, pô. Boa, Leozinho, obrigado. Continue, desculpa aí. Cara, então, do que eu queria passar de conceitos, é isso. Esse assunto de sistema distribuído é tão grande, tão vasto, que eu comecei assistindo aqui essa série de vídeos do professor João Uemaia, espero estar pronunciando o nome dele correto, com certeza não estou pronunciando. E, cara, é sensacional, assim, a didática dele, a calma, a serenidade em explicar esses conceitos e que, às vezes, você começa a rever até mesmo um pouco da sua época de faculdade e você vê, caramba, aquele conceito que eu vi lá em faculdade, ele só foi fazer sentido para mim 10 anos depois, quando de fato encarei aquele problema na vida real. Sensacional. Eu só senti fonte, carece de fontes aí, não tem Macorate aí, cara. Acho que tá errado. Mano, Macorati é a lenda da lenda, mano. Eu acho que não tem desenvolvedor C# que não tenha acessado uma Macorati alguma vez na vida, mano. O cara tem. Você vê que ele é um back-end tão bom que o site dele ainda continua daquela Do forma. mesmo jeito. Eu Acabei de acessar, mano. Oi? Exatamente. Por mais que o .NET tente fornecer até algumas soluções para o back-end não passar tanta vergonha com o front, não, eu sou desenvolvedor raiz de back-end, não me rendo aos caprichos do front. Mas, cara, não tem como você não acessar o site dele, cara. Você vai fazer alguma coisa. Cara, string de conexão com qualquer banco de dados, o cara tem uma página com todos os formatos de string de conexão com o banco, cara, pra você usar no C#, cara. Mano, é isso, cara. Exatamente, só falta aquela funcionalidade lá de Ctrl+C, Ctrl+V já automático para você nem precisar apertar duas teclas. Ele não vai fazer isso. Não precisa, cara. Pela relevância que ele tem. Ele tem propriedade para falar, mano. É. Só ouve a lenda, mano. Boa, Leozinho. Maravilha, então. Maravilha. Então, fechamos por hoje. Alguma pergunta, pessoal? Muito bom, Leozinho. Só agradecer aí seu tempo e esse conhecimento que você está compartilhando aí, muito bom ouvir você aí e foi muito feliz aí no contexto e na exposição do conhecimento, cara. Parabéns. Falei para você que não ia ter nada de novo. Que isso, cara. Assim você veio. Eu vou dedurar, Leozinho, eu vou dedurar também. O Lucas também tá devendo uma palestra, viu? Eu já tô conversando com ele aqui, mas ele tá fugindo de mim aqui, cara. Já tem uma proposta, já começou a fazer a proposta aqui, mas não enrola não, Lucas. Mas vai sair. Cara, é a melhor Boa. forma de você estudar, eu só digo isso. Parabéns aí, Leonardo, pela apresentação. É um conteúdo bem diferenciado, assim, né? Geralmente esse tipo de conteúdo, pelo menos eu não vejo muito, assim, pessoas apresentando de fato sobre ele, né? DDD, algo assim realmente diferenciado, né? E parabéns, você fala bem calmo, cara. Eu achei que você passa um conteúdo bem tranquilo, assim. É um jeito bem legal de apresentar, tá? Então, parabéns aí. Você tá falando que eu falo de uma forma bem calma, mas pergunta como é que eu tava 5 minutos antes da apresentação. Começar.
coração tá mil, mas às vezes a gente precisa esquecer que é tímido e porque importa, mano. Você não viu o Leozinho bravo, né? O Leozinho nervoso, ele olha pra cima e fala, ai meu Deus, cara. Exatamente, mano. Ai, meu Deus, tem história, mano. Tem história, cara. Exatamente. E até a parte de tentar falar de uma forma calma, eu acho que quando a gente pensa em uma abordagem, como é que eu vou abordar uma forma de passar conhecimento? Aí eu até tento seguir algumas referências que eu tenho que a abordagem exponha o conceito. Depois que você expôs o conceito, você debate sobre o problema. E às vezes, muitas vezes, uma pessoa pergunta, cara, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É certo fazer isso na minha solução, no meu sistema, na minha arquitetura? Enfim, ele chega com a dúvida de eu posso fazer isso? E aí a gente se debruça sobre essa dúvida através de conceitos. Então, o que os conceitos falam que está dificultando a vida daquela pessoa para ele sentir a dúvida e falar, posso? Porque às vezes o contexto que ele está inserido é diferente de um contexto que um determinado conceito fala, vamos dizer assim. Tem até aqui, esse cara aqui, para quem não conhece, Rodrigo Branas, e tem um vídeo dele no YouTube sensacional, que o título do vídeo um use case pode chamar outro use case? E aí, para quem conhece o conceito de use case, pode ter uma opinião formada. Mas aí, ao invés de ele dar uma resposta e terminar o vídeo em 20 segundos, ele se debruça sobre os conceitos e faz você chegar à conclusão se pode ou não pode. Então, acho que esse tipo de abordagem na hora de expor conhecimento, acho bem interessante. E esse cara é fera. Inclusive, eu pensava que o Kainan assistia muito ele, que se tu observar a fala do Kainan, é igualzinho o Rodrigo Branas, velho. Já tem a guitarra ali no fundo, né? Então, O cara fala bem então, hein, vai. e até às vezes, é por isso que eu comecei essa apresentação agradecendo a presença de vocês, porque sem a presença das pessoas aqui, acho que não existe um motivo para um espaço de divulgação de conhecimento. E agradecer também ao Kainan e a todos os envolvidos na organização desse espaço, porque é através de um espaço como esse que a gente tem a oportunidade de sairmos da zona de conforto e melhorarmos nós mesmos como profissionais, como interlocutores de conhecimento, de alguma forma, assim. A satisfação é ter você aqui apresentando, cara. Sei que você está com a câmera desligada, enxuga a lágrima aí, tá? Cara, não, satisfação é ter você, pô, o pessoal, todo mundo que já apresentou e todo mundo que vai apresentar, cara, só gente fera, você apresentando, pô, não querendo puxar sardinha pro seu lado, mas o pessoal sabe, a gente tem um carinho especial, cara. Obrigado, cara. O conteúdo que você apresenta, a forma que você fala, o que a gente aprendeu hoje com você, que a gente aprendeu também já da experiência que a gente teve trabalhando juntos, né, eu, o Adriano, quem já trabalhou com você. É isso, cara. Foi uma honra, cara. Foi uma honra e espero ver essa gangue reunida aí um dia. Cara, eu vou me concentrar em tentar assistir um show seu, prometo. Só vem, cara. Vem pra São Paulo que a gente arruma um show, cara. Não tem problema. Rapaz, que dá canseira ter que fazer essas viagens, confesso pra você, mano. Mas eu vou assistir um show seu. Bora. Só vamos, só. Promessa aqui na frente de todo mundo, me cobrem. E aproveita esse espaço aqui também do grupo de estudo, cara. Se você sente vontade de falar sobre um tema, se você está estudando alguma coisa, mas às vezes você não está com aquela segurança de apresentar, cara, troca uma ideia com as pessoas que estão nesse grupo também, que às vezes elas podem até também te orientar, conversar sobre o tema e, sei lá, tentar dar um norte para ver como é que você chega aqui e divulga também o seu conhecimento, os seus interesses, as curiosidades que você tem para aprender também. Beleza, pessoal?
Maravilha. E só para finalizar, Leozinho, obrigado de novo, obrigado a todo mundo que participou aqui, que acompanhou a palestra. Esse vídeo vai ser depois colocado no YouTube, tá? Espero eu conseguir fazer daqui no máximo 2 dias, porque ele demora um pouquinho para cair no Drive e tudo mais, mas a ideia é colocar no máximo 2 dias. Eu fiquei um mês aí devendo o vídeo do dedão, né, do Adriano, mas também já tá lá, vou divulgar o do Adriano amanhã. Você vai divulgar 2 vídeos, então, né? Exatamente, cara, vamos ver 2. Então, É que, cara, bastante coisa. Mas esses vídeos, eles ficam disponíveis no canal do Jeff no YouTube, tá? O material a gente coloca atualmente em algumas pastas no Drive. Só o responsável pelo material hoje tem acesso a essa pasta no Drive. A ideia mais para frente é que a gente pegue esse material, esses links dessas pastas e disponibilize para vocês poderem acessar também o conteúdo. Esse material que o Leozinho está apresentando e que os outros apresentaram também. Hoje eu não estou liberando porque questão de edição, senão alguém pode ir lá, editar e tudo mais. Então a ideia é pegar isso e colocar depois num formato, sei lá, no PDF ou num arquivo que não seja editável, né? Então vocês poderem acessar lá, beleza? E de novo, obrigado Leozinho, obrigado a todo mundo que participou. Fiquem à vontade se quiserem falar mais alguma coisa, mas é isso aí. Abraço para todos. Valeu, um abraço, até mais. Valeu, Leozinho. valeu, pessoal. Muito bom, Leozinho, parabéns. Bom, Leozinho, muito bom, cara. Parabéns aí. Opa.